Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade no vídeo de Candlestick, tá? Então nós paramos aqui nesse slide no vídeo passado. Deixa eu puxar aqui o próximo slide, só um segundinho. Então tá aqui. Então vamos lá. Então agora nós vamos falar do homem enforcado, tá? O martelo invertido, como tem gente que chama, tá? Então quais são os critérios para a gente falar dessa formação de candle, tá? O pavio inferior, ele é um martelo invertido, tá? Então, o pavio inferior deve ter o dobro do comprimento do corpo, tá? Então, é como se fosse um martelo, só que de vez ele ser no fundo, ele é no topo, tá? Deixa eu pegar um point fix aqui, tá? Então, vamos lá, tá? O corpo ele deve ficar na extremidade do preço e sem pavio superior, tá? Então, o que ele fala? Que não pode ter pavio na parte superior, tá? Ele tem que fechar ou abrir e não fazer pavio nessa parte de cima, tá? Por que ele está cinza? Porque ele pode ser vermelho ou ele pode ser preto, tá? Pode ser verde, né, ou vermelho, ou branco ou preto, dependendo da coloração dos seus candlesticks, tá? E necessita de confirmação. Por quê? Tá, vamos pensar aqui como que o padrão se forma. Então vamos supor que ele abre nessa faixa. Então ele abriu aqui. Em algum momento, isso aqui era uma barra vermelha de baixo. Aqui, já vamos pegar o vermelho. Em algum momento, isso daqui era assim, ó. Ele estava fazendo esse candle aqui no dia. Aí, por algum motivo, os compradores retomaram força, né? Então ele desceu, foi até lá embaixo. Aí ele voltou e fechou assim. Se ele fecha verde, por exemplo, ele é um padrão que ele tem um pouco mais de força. Então, quando ele romper essa máxima no dia seguinte, seria um padrão de continuação, por exemplo, tá? Então, ele continua normal. Se ele se ele abre e vem fazer uma mínima aqui no dia seguinte, por exemplo, se ele vem no dia seguinte e faz assim, ele ainda não é uma reversão, porque ele teria que perder essa parte aqui, ó. Por isso que ele precisa da confirmação. Você não pode vender aqui no fechamento. Mesmo que ele feche vermelho, mesmo que ele feche um candle assim, você não tem como vender ele aqui. Você precisa que você tenha um candle no dia seguinte que venha fazer uma mínima aqui. Aí você confirma esse padrão de reversão e você tem uma venda perdendo a mínima desse segundo candle, por exemplo. Ou quando esse segundo candle estiver em andamento, perdendo essa mínima. Então, próximo do final do dia, você vê que ele realmente vai perder essa mínima. Aí, no caso, você tem uma venda, tá? Por esse motivo. As características, né? Quanto maior o pavio, melhor, porque isso significa que teve mais força de venda entrando no preço, né? Então teve muita força de venda entrando, os compradores tentaram retomar e mesmo assim às vezes ele fecha uma parte negativa do candle. Isso significa que já está tendo briga naquela faixa de preço, tá? Por isso que ele é um padrão de reversão. Abertura em alta, aqui está errado, tá gente? Vou até alterar aqui. Aqui é a abertura em baixa no dia seguinte, tá? Aqui é baixa, vamos lá. Tá? Então, ali seria em baixa no dia seguinte. E um grande volume no dia do martelo. Tá? Então, no dia que forma esse martelo, tem que ter um grande volume. Psicologia. Forte tendência de alta. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem uma forte tendência de alta. O preço sobe mais alto. Né? Então, normalmente ele abre com gap de alta. Você vê que ele tem um gapzinho aqui de alta. Da abertura, ele tem um gap de alta. Tá? E começa a entrar força vendedora. Foi o que eu falei. É o primeiro sinal de que está entrando força de venda. Tá? Após os vendedores assumirem o controle durante o dia, os compradores retomam o controle e levam os preços mais para cima, mas ainda fazendo essa sombra inferior, né? Abertura em baixa no dia seguinte reforça. Então, se no dia seguinte abrir em baixa, por exemplo, já abrir aqui embaixo, ou até já abrir perdendo o candle, reforça ainda mais o padrão, tá certo? Tá? Então, esse é um padrão que eu gosto bastante, chama Piercing Pattern, né? Que é o padrão penetrante. Então, como que funciona o padrão penetrante? O primeiro corpo, o padrão penetrante ele pode ser de alta ou de baixa, tá? Então, o primeiro corpo, ele é preto, se for uma tendência de baixa, e o segundo é branco, ele vai inverter, tá? Então, ele vai inverter a sequência da tendência, né? Então, a tendência vem numa tendência de baixa, tá?
Então ele faz o candle de baixa seguindo a tendência e no dia seguinte ele faz um candle de alta. Tá? O corpo branco fecha pelo menos 50% do corpo preto. Então aqui nós estamos falando de corpo, tá? Então esse corpo branco aqui, ele tem que fechar acima dos 50% desse corpo aqui, ó. Então você vê que ele supera os 50% e fecha acima, tá? A abertura do segundo dia tem que ser em gap de baixo. Então isso aqui é gráfico diário. Lógico, se você transportar isso para os 60 minutos ou talvez para os 15 minutos, você provavelmente não vai ter esse gap. Tá? Então ele vai abrir na mesma linha aqui embaixo e vai fazer esse padrão penetrante. Vai ser quase um harami. Não vai ser um harami porque as mínimas vão ser iguais do corpo. Tá? Então características que deixam ele mais forte. Quanto maior, né, quanto mais longos os corpos, melhores. Então quanto maior for o corpo vermelho e maior for o corpo branco entrando para cima da linha de 50% do corpo preto, melhor. Tá? Quanto maior for esse gap aqui, ó, de abertura do dia seguinte, melhor. Então, se esse candle, por exemplo, abre aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, se esse candle abre aqui embaixo e faz esse candlezão aqui, ó, é melhor ainda, um padrão de força mais forte ainda, tá? Quanto mais alto for o fechamento do segundo dia, melhor, tá? Isso significa o quê? Que ele tem que fechar acima dos 50%. Mas se ele fechar aqui, por exemplo, ó, já quase fazendo um engolfo, né? Então ele não chega a ser um engolfo porque ele não supera, mas quase sendo um engolfo é mais forte ainda. Tá? Então significa um padrão de bastante força. Tá? E o ideal é que o volume dos 2 dias seja um volume forte, que é um volume de forte, baixa, e depois no dia seguinte um volume de forte, alta. E se o volume do segundo dia for maior que o primeiro, é mais forte ainda. Tá? Tem mais força ainda esse padrão de reversão. Tá? Então, qual é a psicologia por trás desse padrão? Então, olha aqui, ó, esse desenho que legal. Olha o gapzão que abriu aqui, ó, e depois ele devolveu durante o dia todo e fechou quase na máxima do dia anterior. Tá? Nesse caso, até as sombras foi quase um engolfo. Se você comparar as sombras, né, pelas sombras é quase um engolfo. Mas no fechamento ele não chegou a ser um engolfo, então ele é um padrão penetrante. Tá? Após uma forte tendência de baixa, os preços caem com um gap. Então tem que abrir com um gap. É isso que dá força no padrão. Tá? Antes do final do dia, os compradores retomam o controle e dramaticamente empurram os preços consideravelmente para cima. Então vai ser um dia de forte alta, tá? Terminando próximo da máxima do dia. O ideal é que quanto menos sombra tiver no topinho do candle, tá? Se for um Marubozu de fechamento, por exemplo, que eu falei no início, o padrão tem muito mais força, porque significa que os compradores dominaram até o último minuto do pregão, tá? E isso é muito bom mesmo, fica um padrão bem forte, tá? É bem legal esse padrão. O inverso dele também é conhecido, que é o Dark Cloud Cover, que é a nuvem negra, que é a mesma coisa, tá? Então você tem uma tendência de alta, deixa eu voltar aqui, você tem uma tendência de alta, tá? Então aqui nós vamos ter uma tendência de alta, primeiro candle de alta, né? O primeiro corpo branco, seguindo o segundo preto de queda, tendência de alta plena e longo corpo branco, foi o que eu falei aqui. O corpo preto fecha pelo menos 50% do corpo branco, então o corpo preto ele tem que fechar abaixo de 50% do corpo branco, e a abertura do segundo em gap, também pelo mesmo motivo. Por quê? Os compradores estão tão eufóricos que no dia seguinte abrem com gap de alta. Só que eles não têm mais força para jogar esse preço para cima. Aí os vendedores entram com força e levam o preço lá para baixo. Então esse padrão tem muita força porque mostra exaustão no movimento e a entrada de uma nova força contrária ao movimento. Tá? Quanto mais longo os corpos, melhor. Tá? Quanto maior o gap, melhor. Quanto mais baixo fechar esse segundo dia dentro desse corpo aqui, melhor. Tá? Sem engolfar, porque aí ele vira engolfo, que deixa de ser um Dark Cloud. Tá? E o grande volume nos 2 dias, porque mostra exaustão de compra e uma forte entrada na venda. Por isso que é o grande volume. Tá? Então é o inverso do padrão penetrante. Tá? A psicologia. Após uma forte tendência de alta, os preços sobem com gap e antes do final do dia os vendedores retomam o controle e dramaticamente empurram os preços consideravelmente para baixo. Então é um dia de forte queda. Tá? Terminando próximo da mínima do dia. Aqui nesse caso ele termina bem próximo. Ó. Tá? Então foi quase um engolfo aqui. Tá? Então esse é o padrão, certo? Então
É bem simples. O importante é vocês entenderem a psicologia por trás desse movimento. Porque, necessariamente, às vezes, isso pode demorar, pode ser um movimento de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, que eu vou ensinar vocês a condensar isso. Tá? Num candle só, por exemplo. Quando chegar nos padrões secundários, eu vou ensinar para vocês. Então, você entendendo a psicologia, você vai entender. Então, se você estiver posicionado na compra, por exemplo, e o preço está esticando, 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 no dia seguinte ele faz uma vela grandona dessa, fechando abaixo de 50%, você não precisa estopar naquele dia. Mas você sabe que se no dia seguinte ele abrir e perder a mínima, é reversão, para você sair da operação. Então, o padrão de candlestick não serve só para você entrar numa operação de reversão. Serve para você aproveitar o máximo daquela tendência. E quando realmente fizer o padrão e reverter, aí você vai sair da operação. Certo? Então, vamos lá. Harami de alta. Tá? Então, o Harami de alta, o Harami, a tradução é mulher grávida. Né? Então, a gravidez, assim vamos dizer. Tá? Então, o primeiro critério, você ter um corpo preto. Então, você tem uma tendência de baixa, na Harami de alta, você tem uma tendência de baixa. Você tem o primeiro corpo, ele tem que ser preto. E o segundo branco, o segundo tem que ser de preferência. Não, o segundo tem que ser branco. Para ser Harami tem que ser branco, tá? Senão ele tem outro nome. O segundo ele tem que ser branco. O segundo dia abre com gap de alta. Então você tem que ter um gapzinho aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo dia, tá? Se ele abrir aqui embaixo e fechar acima dos 50%, se ele abrir no mesmo nível, tá? Ele vai ser um padrão penetrante. O ideal é que ele abra abaixo, mas ele pode ser um padrão penetrante, tá? Eu prefiro uma mistura de Harami com padrão penetrante. O segundo corpo fica dentro do primeiro corpo. Então, esse segundo corpo, ele tem que obrigatoriamente ficar dentro do primeiro corpo. Ele não pode passar para nenhum dos dois lados, tá? E necessita de confirmação. Então, ele vai necessitar aqui, por exemplo, do outro dia, fazer um candle assim, tá? Mesmo que o candle abra no mesmo nível e suba depois. Mas se o segundo dia abrir com gap de alta de novo, é mais força ainda, tá? Quanto mais longos os corpos, melhor. Então, o ideal, por exemplo, é que se você tivesse aqui um candlezão assim de baixa, vamos pegar aqui e fazer um preto, tá? Um candlezão de baixa aqui, e aqui você pode ter um candle de alta assim, por exemplo, tá? Então, quanto maior for o corpo, melhor, tá? Quanto mais alto o fechamento, melhor. Então, aqui, o legal do Harami, às vezes, é você pegar um Harami que ele vem com o corpinho assim, ó. E ele já fecha aqui, ó, próximo, colado na máxima aqui. Tá? Então ele fica quase pegando a máxima do corpo anterior. Então já mostra que ele fechou muito próximo da abertura do dia anterior. Então ele anulou toda essa queda do dia anterior nesse candlezinho aqui. Tá? E necessita de confirmação. Tá? Sempre. Qual é a psicologia? Então aqui, ó, esse aqui tá bem bonitinho. Ó. Então, você vê que aqui ele fez um Harami na média, ó, na média de 200. E aqui tem outro na média de 50. Então, como funciona? Tem uma tendência de baixa, aí ele faz um candle grande de baixa, e no dia seguinte o corpo tem que estar dentro do corpo anterior. A sombra pode violar, não tem problema, mas o corpo tem que ficar dentro. Então, é um corpo dentro do outro, uma mulher grávida. Tá? Então, no dia seguinte você tem uma confirmação e esse padrão vai embora. Tá? Após uma forte tendência de baixa, os preços sobem com gap. Tá? Os vendidos ficam preocupados e começam a cobrir. Então, como abre com gap no dia seguinte, o cara que já está vendido lá de cima, ele fala, opa, tendência pode reverter. Então, o cara já começa a fechar a operação. Isso gera um movimento de alta. Então, aí, quando chega próximo do fechamento da abertura do dia anterior, quando abre com gap para cima, começa a estopar o pessoal que pôs o stop na fronteira do candle. Então, isso gera um padrão de mais força, entendeu? De alta. Forte dia de alta posterior dá mais força ao padrão. Tá certo? Então vamos lá. Harami de baixa. É a mesma coisa, só que invertido. Tá? Então começa com o corpo branco após uma tendência de alta. Então tem que ter uma tendência, não pode ser uma coisa no meio do nada. Tá? Então o ideal que você tenha aqui uma resistência, que você tenha uma média móvel passando, que você tenha um alvo de Fibo, alguma coisa que gere uma resistência aqui. Tá? Tendência de alta plena e longo corpo branco. Tá? O segundo dia abre com gap de baixa. Então a gente tem um gap de baixa na abertura do segundo dia. Tá?
o segundo corpo fica dentro do primeiro corpo, a mesma coisa, tá? Só que cores invertidas. E necessita confirmação com um terceiro dia de baixa, tá? Características: quanto mais longos os corpos, melhor. Quanto mais baixo o fechamento, quanto mais baixo, mais próximo dessa mínima, melhor. Tá? E necessita da confirmação. Você vê que ele frisa bastante que precisa confirmar o padrão. Não adianta fechar aqui e você já vender. Tá? Isso aqui pode ser só uma pausa no mercado. Se ele romper para o lado de cima, ele continua o movimento. Tá? Então é só um primeiro sinal de que vai ter uma reversão. Tá? Então qual que é a psicologia? Então aqui a gente tem, ó, você vê que teve um candle forte um dia antes, e no dia que faz o Hanami fez um candle pequenininho aqui, mas com pavio, ó, tá vendo? Com gap de baixa. Após uma forte tendência de alta, os preços caem com gap, os comprados ficam preocupados e começam a vender. O preço fecha na mínima do dia e um dia forte de baixa posterior dá mais força ao padrão, tá? Então, é igualzinho o Hanami de alta, só que invertido. Vamos passar para o próximo. O Morningstar. O que é o Morningstar? O Morningstar, você vê uma tendência de baixa, tá? Então tem que ser ele fala aqui, ó, uma tendência aparente de baixa. Não precisa ser uma tendência forte, mas tem que ser uma tendência aparente. Então você tem que ver que está tendo uma tendência de baixa, tá? A primeira vela tem que ser preta, ela tem que ser na direção da tendência. A segunda vela pode ser uma vela de indecisão. Então aqui ela pode ser uma vela preta, tá? Deixa eu botar aqui. Ela pode ser uma vela preta, não tem problema. Ela pode ser uma vela verde ou branca, no caso, não tem problema. Mas ela tem que ser pequena, tá? E se tiver sombra, se você tiver sombrinha assim, não tem problema. Ela pode ser um spin top, que chama, né? Ou pode ser um doji, alguma coisa assim, tá? Então, de preferência um doji, é melhor ainda. Então, o ideal, tá? Que no terceiro dia, o padrão tem que fechar acima de 50% da primeira vela. Então, aqui, quando for formar o terceiro dia, não tem necessidade de ter um gap aqui no terceiro dia, tá? Mas é bom se tiver. Então, quando no terceiro dia, quando abrir aqui o mercado e começar a subir, quanto mais ele penetrar nesse corpo aqui acima de 50%, melhor. Então, você vê aqui mais ou menos 50%. E quanto mais ele penetrar nesse 50%, melhor. Seria praticamente você fazer um piercing pattern com esse padrão aqui no meio dos dois. Então, é um piercing pattern, lembra que você abre abaixo, sobe fechando, com um dojizinho no meio dos dois. Tá? É mais ou menos isso que você tem que entender. Quanto mais longo for o primeiro e o terceiro candle, melhor. Então, esse primeiro e esse terceiro, quanto mais longo, melhor. O segundo tem que ser pequenininho. Quanto mais indeciso o segundo, melhor. Então, se for um doji, um 4 preços, alguma coisa assim, é melhor ainda, tá? Gap antes e depois do segundo candle fortifica. Então, se você tiver um gap aqui e um gap aqui, fortifica. Ele vira um bebê abandonado, por exemplo, tá? Então, fortifica bastante o padrão, tá? Quanto maior a penetração no terceiro dia, melhor. Então, foi o que eu falei, quanto mais avançar essa barra aqui no topo dessa aqui, melhor. Nesse caso, pode até ter um engolfo, não tem problema. Ela pode fechar até acima da barra. É melhor ainda, o padrão fica com mais força, tá? Então, vamos lá, vamos olhar um exemplo. Então, aqui, ó. Então, você vê que você tem um candle alto, forte de baixa. Aí você tem um candle de indecisão, bastante vela inferior. Isso aqui é quase um martelinho, ó, tá vendo? Ó, fez quase um martelo. E no outro dia já abriu com gap de alta do fechamento aqui, ó, um gap de baixa. Aqui não teve gap de baixa, daí foi igual, mas teve um gap de alta. Com a média aqui, ó, tá vendo? Apoiado na média. Ó. Isso dá mais força, porque aqui é um ponto de suporte. Aí o candle acelera e fecha na máxima. Tá? Então, no outro dia ainda teve um pouco de dúvida, mas rompendo esse topinho aqui, você pode dar entrada e segue o padrão. O stop, nesse caso aqui, é na mínima aqui, que fez com o doji. Tá? Forte tendência de baixa, os vendedores entram em pânico, ocorre uma explosão de vendas. No dia seguinte, tem uma briga entre compradores e vendedores. No terceiro dia, os compradores assumem e levam o preço bem acima do segundo dia, penetrando no primeiro dia. Então, ele abre no terceiro dia, supera o candlezinho de dúvida e penetra no primeiro candle, acima de 50%. Tá? Então, é isso que você tem que observar. Então, vamos lá. O próximo seria o contrário do Morningstar, que seria a estrela da tarde ou o Evening Star. Tá? É a mesma coisa, só que em sentido contrário. Então, você tem uma tendência de alta aparente. Vamos lá, tendência de alta aparente. A primeira vela branca
e a segunda vela de indecisão. Então, primeira vela branca, segunda vela de indecisão. Não importa a cor, tem que ser uma vela pequena. O terceiro, o corpo, né? Pode ter uma sombrinha, não tem problema, uma sombra maior. Terceiro dia, confirma o padrão, devendo fechar abaixo de 50% da primeira vela. Então, lembra sempre, ele tem que fechar abaixo de 50% aqui da primeira vela, tá? Características. Quanto mais longo o primeiro e o terceiro corpo, melhor. Quanto mais indeciso o segundo candle, melhor. E gap antes e depois do segundo candle fortifica o padrão. Quanto maior for a penetração desse candle, né, do terceiro dia, melhor, tá? Então vamos lá. Psicologia. Forte tendência de alta. Os compradores entram em euforia e continuam comprando. Opa, deixa eu voltar aqui. Os compradores entram em euforia e continuam comprando, ocorrendo uma explosão de compras. No dia seguinte tem uma briga entre compradores e vendedores. Então você tem uma forte tendência de alta, tá? Aí aqui, ó, você vê que os compradores, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Você vê aqui, ó, que os compradores, tá? Eles abrem aqui, ó, eles abrem mais alto. No terceiro dia você tem uma forte tendência de baixa. Então você tem um forte movimento de baixa que superou até a abertura do candle anterior, certo? Então vamos lá. No dia seguinte tem uma briga entre compradores e vendedores. E no terceiro dia os vendedores assumem e levam os preços bem abaixo do segundo dia e penetrando no primeiro dia, podendo fechar abaixo do primeiro dia. Isso dá mais força ao padrão. Tá certo? Então vamos lá. Bem tranquilo, né? Esse aqui é bem interessante. Isso aqui praticamente só vai ver a partir de gráfico diário, semanal e tudo mais. Tá? Você vai ver nos 60 minutos, talvez numa abertura de mercado. Então fechou no dia anterior na baixa e no dia seguinte fecha na alta, abre na alta. Então assim vai, tá? Chute de alta ou de baixa. Critérios. Abertura do primeiro e segundo dias iguais ou com gap, tá? Então o que significa? A abertura do primeiro dia e do segundo dia, ele pode ser igual no mesmo nível, não tem problema, mas o ideal é que ele tenha um gap, ele tem esse gapzinho aqui, tá? A tendência não importa, esse padrão não importa se está em tendência de alta ou de baixa, se ele ocorre um movimento desse, ele indica a reversão no ativo naquele momento, independente de onde está a tendência, tá? O preço não volta para o primeiro dia, então quando ele abre, ele não pode fazer um pavio. Ele não pode voltar e fechar esse gap. Ele tem que abrir e ir embora direto. Ou ele está subindo, ele abre e cai direto. Tá? Esse é o padrão. Tá? A característica: quanto mais longa as velas, melhor. Tanto a de baixa quanto a de alta. E o gap entre o primeiro e o segundo dia é muito importante. Tá? Então vamos entender a psicologia desse padrão. Tá? Psicologia. Mudança considerável no sentimento do investidor. Tá? Algo aconteceu para mudar violentamente a direção do preço. Se no dia seguinte os preços abrirem com um gap contrário do padrão, liquide imediatamente a operação. Então o que ele diz? Você está operando numa ação, você está comprado numa ação, a ação vem subindo, 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 subindo. No dia seguinte ela abre com gap de baixa. Entendeu? Ela fechou fortemente de alta. Ela abre com gap de baixa e começa a derreter. Então ele diz para você fechar a operação. Tá? Então é isso que o padrão fala. Você pode esperar fechar, dependendo se você está carregando com a média móvel, alguma coisa assim, você pode segurar um pouco mais. Mas é isso que quer dizer o padrão. Tá? Então o padrão fala para você fechar a operação. Então, se você está operado na compra, ele abre invertendo e fazendo, kicker, você tem que fechar a operação. Tá? É isso que ele fala. Vamos lá, que acho que dá tempo de fazer mais um ou dois. Tá? Shooting Star, ou estrela cadente. Tá? Critérios. Então vamos lá. O que é? É um martelo no topo. Então, a Shooting Star é quando a gente tem um martelo invertido, né, no topo. Então você tem uma tendência de alta. O pavio tem que ter pelo menos o dobro do corpo. Corpo na parte mais baixa do candle. Então o corpo tem que ser na parte de baixo do candle. Sem pavio inferior. Então o ideal é que ele feche na mínima do dia, que não tenha pavio inferior. Tá? Se tiver pequenininho, não tem problema. E precisa de confirmação. Então no dia seguinte, ele precisa confirmar fechando o candle para baixo aqui. No caso, não bota vermelho ou preto. Preto é melhor. Então no dia seguinte ele tem que abrir e já perder. Tá? Então isso é o ideal. Características. Quanto mais longo o pavio, melhor. Então quanto maior for esse pavio aqui, ó, melhor. Tá?
Abertura em gap deixa o padrão mais forte. Então, se ele abrir aqui com gap, tá? Então, ele abre com gap, vamos supor que ele abre com gap. Aí ele sobe, 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 sobe. Aí ele volta e fecha aqui, tá? Pode até fechar verde, não tem problema, ou branco, tá? Ele pode até fechar assim, não tem problema. Isso mostra que entrou uma força compradora e veio uma força maciça de venda e jogou os preços para baixo de novo, tá? Então, abertura em gap deixa o padrão mais forte. Abertura abaixo no dia seguinte. Então, se no dia seguinte abrir abaixo, então se já abrir com gap aqui de baixo no dia seguinte, por exemplo, já abrir aqui, ó, é melhor ainda, tá? Que aí ele vai transformar o Shorting Star numa Evening Star. Então vai ser uma estrela da tarde, tá? Grande volume na Shorting Star. Então aqui tem que ter um grande volume, tá? Que mostra que teve uma exaustão de compra e uma grande força de venda no mesmo ponto, tá? Isso é importante. Psicologia, tá? Após uma forte tendência de alta, o preço abre e é negociado cada vez mais forte. No decorrer do dia, os vendedores assumem o controle e empurram o preço para baixo, deixando um pequeno corpo para o dia. A abertura abaixo no segundo dia reforça o padrão, tá? Então foi o que eu falei. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um movimentinho de alta aqui, aí você tem aqui a formação da estrela cadente, e no dia seguinte, se ele perder a mínima, você inicia uma possível tendência de baixa, tá? Bem simples esse padrão, bem fácil de identificar, tá? Então vamos olhar mais um, dá tempo de ver mais um, acho. Martelo invertido, tá? Critérios. O pavio deve ter pelo menos o dobro do corpo. Então o que é? Martelo invertido é um martelo de cabeça para baixo no fundo, tá? Então quando é martelo é no fundo, em cima é estrela cadente e homem enforcado, tá? Então martelo invertido, você tem uma tendência de baixa, corpo na parte mais baixa do candle, então você vai ter o corpinho aqui na parte de baixo, tanto faz a cor do corpo, tá? Ele pode ser preto ou ele pode ser branquinho, tá? Ou ele pode ter aquele corpinho branquinho, não tem problema, tá? Sem pavio inferior, então aqui na parte de baixo ele tem que fechar. Se ele vir na mínima, ele tem que fechar na mínima, tá? Então se ele ficar branquinho, ele não vai ter pavio, porque ele vai abrir, vai subir e vai devolver e vai fechar aqui, tá? E precisa de confirmação. Então no dia seguinte você precisa ter um candlezinho que pelo menos ele abra aqui e rompa essa máxima aqui, tá? Característica. Quanto mais longo o pavio, melhor. Quanto mais longo o pavio para cima aqui, melhor. Abertura em gap deixa o padrão mais forte. Então, se a gente tiver um gap aqui, tá? Se tiver um gap aqui, melhor, tá? Abertura acima no dia seguinte. Então, se no dia seguinte abrir acima aqui do fechamento, por exemplo, se abrir aqui, é melhor ainda, tá? Vira como se fosse, é quase que uma Morningstar, tá? E grande volume durante um martelo invertido. Então aqui você tem que ter um grande, nesse candle tem que ter um grande volume, que é o volume da indecisão, onde teve um forte movimento de queda e um forte movimento de alta no mesmo dia. Então teve exaustão de venda e um forte movimento de compra que superou todo esse forte movimento de venda no dia, tá? Psicologia, tá? Após uma tendência de baixa, o preço abre e é negociado cada vez mais alto. No decorrer do dia, os compradores não conseguem manter a força e os vendedores derrubam o preço. Porém, no dia seguinte, os compradores entram novamente e fazem os preços para cima sem nenhuma resistência dos vendidos, confirmando o sinal. Então, quando abre no terceiro dia, ele já tem que abrir e subir direto. Se ele abrir e ficar indeciso, fizer uma estrela, fizer um doji, alguma coisa, o padrão perde o sentido, tá? Então, a gente tem aqui, ó, você tem um movimento de baixa, aí você tem o martelinho invertido, e no dia seguinte você vê que o candle já abre, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá? Então você vê que o candle já abre e já faz um movimento de alta. Então ele rompeu aqui e você tem uma compra. O stop na mínima, no caso, né? Então ele vai fazer um movimento e o preço vai seguir em frente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, para ver. Então, ó, na próxima aula a gente vai entrar nos padrões secundários, tá? Que são esses padrões aqui que eu vou passar para vocês. Não vou detalhar tanto a parte de psicologia, essas coisas dos padrões, porque são padrões mais difíceis de interpretar. Mas eu vou ensinar vocês a lerem esses padrões de forma bem clara. Tá? Então eu vou ensinar vocês a juntar esses padrões e fazer como se fosse um candle só, né? E como você vai identificar esses padrões, tá? Então a gente vai ter mais um pouco de padrões, ó, tá vendo? São vários padrões, tá?
Então, na próxima aula, eu vou ensinar só vocês a trabalharem esses padrões secundários e identificar qualquer tipo de padrão e simplificar num padrão simples de vocês entenderem. Tá? Então, isso na próxima aula, na terça-feira, eu vou gravar esse vídeo para vocês. Tá? E é um vídeo bem interessante. Foi um padrão que eu aprendi nesse livro aqui, ó, Candlestick Chart Explained. Então, ele ensina você a fazer uma combinação dos candles, de qualquer padrão que for, para que você interprete de forma simples e rápida, sem você ter que decorar esses padrões. Então, você viu uma formação gráfica, o que você faz? Vou fazer aquele candle. Aí você faz o candle, você vai saber o que aquilo significa, independente do nome do padrão. Tá? Esses padrões mais complicados é mais difícil de entender. Tá? Então, na semana que vem eu vou começar os padrões secundários. Tá ok, pessoal? Bom vídeo para vocês. Eu espero aí que vocês deem um joinha aí no vídeo, compartilhem aí nas redes sociais, vamos ajudar a divulgar o canal. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim aí no vídeo que eu respondo para vocês, tá ok? Qualquer coisa no próximo vídeo eu respondo para vocês as dúvidas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.